No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Chris namorou uma garota com uma aparência bastante familiar, e Peter resolveu virar o agente do jornalista de Quahog. Após descobrir que o âncora do jornal, no passado deu vida a um famoso personagem do terror. Sem pensar duas vezes, Peter foi pedir o seu autógrafo. Porém, acabou descobrindo que sua carreira de ator não terminou da forma como esperava. Vendo isso, Peter decidiu ajudá-lo virando seu agente de Hollywood. E após um tempo, demonstrou não ser a melhor escolha para esse trabalho. Enquanto isso, Chris contava para sua mãe que estava gostando de uma garota. E quando resolveu apresentá-la, acabou deixando todos surpresos. Quer dizer, nem todos. Pois enquanto Brian e Stewie achavam aquilo bastante estranho, Lois por outro lado não demonstrava ter a mesma opinião. O episódio começa com Peter e Brian assistindo TV. E durante o jornal, o âncora fala que estava usando aquela máscara, pois estavam realizando o sonho de uma criança. E após alguns imprevistos terem acontecido, sua companheira fala que não o via de máscara desde que usava seu nome artístico. Ao mesmo tempo, Peter não acreditava no que havia escutado. E ao ser questionado, quem era o cara que costumava usar aquele nome artístico, Peter revela que foi o responsável por ter dado vida a um famoso personagem de terror em um filme do mesmo gênero. E considerado por ele mesmo, o melhor de todos os tempos. Em seguida, Peter decide reproduzir o filme que estava falando. E após terminar de assistir, acaba percebendo que era realmente o âncora do jornal. No dia seguinte, Chris chegava em casa. Com isso, acaba sendo questionado pela sua mãe como foi na escola. E então ele conta que acabou conhecendo uma garota. E até mesmo chega a revelar que o assento de sua bicicleta cheirava a morango. Em seguida, Chris comenta que iria lá para cima, para lidar com sua empolgação exagerada. Já de noite, na emissora do Canal 5, o âncora tentava levantar o seu astral, de uma forma bem diferente. E assustadoramente acabou funcionando. Ao mesmo tempo, Peter entrava em seu camarim. E ao falar que descobriu recentemente que interpretou um personagem do terror, e elogiar sua atuação no filme, Peter resolve pedir o seu autógrafo. Após isso, o questiona sobre sua carreira de ator. E então ele comenta que depois do filme sua carreira não foi mais a mesma. Pois quando tirou aquela máscara, Hollywood não lhe deu mais importância. Além disso, também chegou a usar algumas substâncias. E no final, voltou a morar em Quahog, aonde arranjou aquele emprego como âncora do jornal. Após isso, Peter decide questioná-lo se por acaso, não sentia falta de sua antiga carreira. E então ele responde que sim. Porém isso já havia ficado no passado. Em seguida, Peter fala que iria ajudá-lo com isso. Pois como havia lhe dado tanta alegria sendo aquele personagem do terror, apenas queria retribuir o favor. Porém, ele resolve lembrá-lo que nem mesmo tinha um agente. E ao ouvir isso, Peter fala que poderia cumprir essa função. E até mesmo tenta convencê-lo a investir nessa carreira. No entanto, infelizmente não chegou a ser convencido. Após isso, ele então vai apresentar o jornal. Um tempo depois, enquanto Peter voltava para o seu carro, ele acaba aparecendo ali, e conta que havia mudado de ideia. No dia seguinte, Peter se despedia de sua família. E ao ser questionado por que precisaria ir para Hollywood, ele responde que seu amigo tinha grandes chances de ser um bom ator. E o motivo de estar fazendo isso, era porque todo mundo merecia ter os seus sonhos realizados. Pai, me dá dinheiro pra fazer aula de dança? Sai fora, sua balofa. Eu pago pra não ver você dançar. Quer dizer, quase todo mundo. Um tempo depois, eles finalmente chegam na cidade de Los Angeles. E após pegarem algumas malas de cortesia, Peter fala para ele não se preocupar, pois iria bater em cada porta de Hollywood, até que conseguisse lhe arranjar um bom papel. E ao tentar fazer isso ali naquele local, Peter acabou se confundindo, ao ter pensado que o aeroporto ficasse em Hollywood. Enquanto isso, Chris acaba chegando em casa. E então, resolve apresentar sua namorada para todos da família. E no mesmo momento, Brian e Stewie ficam bastante surpresos. No entanto, Lois não demonstrava a mesma reação, pois só conseguia comparar a namorada do seu filho a uma grande estrela de cinema. Durante isso, Stewie questionava se eles não estavam vendo aquilo. E Brian falava que era como se o Chris estivesse namorando a Lois. Já de noite, ao terem ido em um restaurante bastante frequentado pelos atores de Hollywood, e percebido que não podiam pagar pelos pratos, Peter e seu cliente resolvem ir embora. Porém, seu comportamento acabou chamando a atenção de um homem, que logo em seguida,
Revela ser o diretor de um programa, e que gostaria de ver o seu cliente fazendo uma participação nele. Após isso, os dois acabam ficando bastante felizes. De volta em casa, Lois mais uma vez elogiava a namorada do seu filho. Mesmo depois de saber que ela já quase teve um filho. Após eles irem lá para cima, Brian conversa com a Lois. E a questiona se não estava simpatizando com a garota, apenas por ser parecida com ela. E ao falar que a namorada do Chris era claramente uma pessoa horrível, conta que a sua vaidade talvez a tenha impedido de ver isso. Porém, Lois resolve não lhe dar importância. E fala que apenas estava com inveja do Chris, por ele estar namorando. Você só tem uma corda esgarçada para roer e aquele esquilo que vem te atazanar uma vez por dia. Enquanto isso, Peter e seu amigo comemoravam a primeira atuação que havia feito na TV, chegando até mesmo a chorarem por causa disso. Ao mesmo tempo, uma pessoa bastante familiar acaba chegando ali. Momentos depois, os dois ainda estavam bastante surpresos. Pois a última vez que o viram, James Woods estava totalmente sem vida. E então, ele decide contar o que aconteceu. E resumidamente, por ser um grande astro de Hollywood, acabou tendo direito a alguns privilégios. Como conseguir voltar à vida, por exemplo. Após isso, James Woods decide questionar o Peter, se poderia ser o seu agente. E ele rapidamente responde que não. Porém, em seguida acaba sendo convencido. E ao ser lembrado pelo Tom que já era o seu agente, Peter resolve acalmá-lo, e fala que poderia dar conta de suas carreiras. No dia seguinte, Lois conversava com sua amiga. E mais uma vez falava sobre a namorada do Chris, a elogiando de todas as formas possíveis. Porém, quando estavam indo embora, Lois acaba vendo a garota beijando um outro rapaz. E ao mesmo tempo, Bonnie comentava sobre a semelhança das duas. Com isso, ela finalmente percebe que Brian estava certo. E após lembrar que precisaria contar isso ao Chris, comenta que ele não sabia muito bem lidar com más notícias. Mas seu avô faleceu. Enquanto isso, Peter e seu novo cliente já estavam trabalhando. Em seguida, acaba recebendo uma ligação do Tom. E sem pensar duas vezes ele decide recusar. Um tempo depois, em um restaurante, os dois resolveram conversar. E durante isso, Peter revelou que não era mais o seu agente. O que obviamente o deixou bastante triste. E sem nenhum remorso, Peter decide ir embora. De volta em casa, ao ir falar com o seu filho sobre a traição de sua namorada, Lois acaba descobrindo que ele já sabia dessas coisas. E ao questioná-lo por que ainda estava com ela, Chris responde que escolheu namorar ela, mas por causa da sua aparência. Pois como era semelhante à sua mãe, logo pensou que a personalidade seria a mesma. Ao ouvir isso, e perceber como ele estava triste, Lois rapidamente decide acalmá-lo. Enquanto isso, Peter resolve mostrar a James Woods o seu próximo projeto. Porém, não chega a ser bem aceito por ele. O que infelizmente, também acaba resultando com que fosse demitido. Um tempo depois, Peter foi conversar com o Tom. E durante isso, chegou a lhe pedir desculpas por ter agido daquela maneira. E surpreendentemente, ele resolveu perdoá-lo. De volta em casa, Peter falava com o Chris sobre não ter conhecido sua namorada. E ele, ao ser questionado, o que aconteceu após o término, comenta que ela aparentemente já estava saindo com outro. Obrigada por me dar essas roupas, Glenn. Ah, não há de quê. E você tá dispensado. Eu posso ficar com os 20?